Olá, vamos falar como o Neotríade pode melhorar a sua produtividade pessoal. O Neotríade é um software de gestão de equipes e de produtividade pessoal que faz com que você saiba onde seu tempo está sendo utilizado e ajuda você a focar naquilo que é importante e nos objetivos da sua vida. Essa tela que vocês estão vendo é o Neotríade. Dentro dele é onde você vai colocar todas as atividades e começar a entender como o seu dia funciona. Para a primeira parte de fazer uma produtividade pessoal melhorada, o que a gente faz? A gente primeiro define quais são as funções da nossa vida para a gente entender onde que a gente está gastando o nosso tempo. Então aqui no menu Funções, você clica em Visualizar Todos e depois você clica em Novo. Coloca aqui uma função que você queira analisar do seu dia para saber quanto tempo você está utilizando com ela. Nesse caso, eu vou colocar uma função, por exemplo, de programador. Você pode definir uma cor para você e quantas horas semanais você gostaria de gastar com essa função. Por exemplo, eu gostaria de gastar 20 horas semanais com essa função, que é provavelmente metade aí dos meus dias de trabalho. Você também pode adicionar quantas funções você quiser e que fazem parte da sua vida. Vou colocar uma outra aí de diretor, com mais 20 horas semanais. E vou colocar também uma função pessoal, que é uma função de pai, que eu gostaria de me dedicar. E vou colocar aí que eu gostaria de 10 horas semanais para gastar como pai. Com isso, você já tem a definição das horas que você gostaria de gastar com cada papel, com cada função aí da sua vida. E agora a gente vai começar a planejar e incluir atividades dentro disso. Você volta para a sua home do Neotríade e começa a adicionar as atividades que são referentes a esses papéis e a todos os outros papéis que você tem na sua vida também. Então, primeiro você vem aqui em cima adicionar atividade e começa a adicionar uma tarefa. Dentro do Neotríade a gente tem as tarefas e os compromissos. As tarefas são aquilo que você vai executar ao longo do seu dia sem hora definida, e os compromissos e reuniões são aquilo que você vai executar com hora definida e marcada para acontecer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu tenho hoje um relatório para fazer. Relatório de faturamento. Vou colocar no meu papel de diretor e vou definir quantas horas eu vou demorar para fazer isso. É importante você definir quantas horas você vai demorar para executar suas atividades. É com essa noção de horas que você começa a entender aonde você está gastando o seu tempo e se seu planejamento está de acordo com aquilo que você está executando. Porque aí a gente começa a ter uma noção real do tempo que a gente utiliza em cada área e a gente sempre se planeja melhor quando a gente começa a fazer esse comparativo. Eu vou colocar aqui 2 horas para fazer esse relatório de diretor. Vou adicionar outras funções, como por exemplo, programar páginas de vendas. Esse vai ser uma atividade de programador, que vai demorar aí 5 horas. Vou colocar aí uma atividade que eu tenho que fazer todas as sextas-feiras, que é preparar um outro relatório de execução. Então, relatório de execução, relacionado à minha função de diretor. E o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa tarefa porque ela acontece toda sexta. Então eu venho aqui repetir tarefa, venho aqui, vai iniciar na sexta-feira, vai ser alguns dias da semana, a cada uma semana, ou seja, não vou pular semanas, então tem que colocar a cada uma semana. Nos seguintes dias, toda sexta-feira e sem parar. Eu posso definir sem parar, eu posso definir o número de ocorrências, eu posso definir até quando eu quero que aconteça essa repetição. Concluir e coloco salvar. Nisso, vocês vão ver que essa tarefa nem apareceu aqui no meu dia, mas porque ela já está aparecendo nas minhas próximas sextas-feiras. O que a gente também pode colocar é as nossas reuniões e compromissos, são aqueles itens que a gente tem hora e compromisso, hora definida para executar. Então, por exemplo, eu tenho um médico, eu tenho que, por exemplo, no dia 20, às 5h30 da tarde, não tem função nenhuma porque é só meu, isso daqui não tem função nenhuma. Eu posso até colocar o local onde vai ser esse médico e dar salvar. E eu posso também incluir, por exemplo, coisas repetidas aqui, como assim, buscar meus filhos no colégio. Aí é uma função de pai, que vou repetir também essa atividade, porque ela vai acontecer todos os dias, então ela começa hoje.
O horário vai ser, eu tenho que buscar ele, vamos imaginar, às 7 horas e eu termino todo esse percurso às 7h30, alguns dias da semana, e eles vão acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Com isso, eu dou concluir e salvo a atividade, e tudo isso vai começar a aparecer já dentro do meu Neotríade para os meus próximos dias. Eu vou adicionar mais algumas atividades só pra gente ter uma noção de planejamento. Mas você coloque tudo pra hoje, aquilo que você lembra que você tem pra fazer para os próximos dias, que vai te ajudar bastante no seu planejamento e na sua priorização. Para facilitar, você também pode segurar a tecla Alt+T, que já abre a tela de adição de tarefa. Você pode simplesmente digitar a tarefa e apertar Enter, que essa tarefa já é incluída dentro do sistema e muito mais simples e rápido de você fazer isso. Depois de incluir todas as atividades, você vem aqui no seu planejamento e começa a distribuir essas atividades ao longo do seu dia. Uma das coisas legais é que você consegue ver aqui na sua lateral as atividades que você tinha colocado como ideal aqui no meio, ou seja, quantas horas ideais você gostaria de gastar nesse período aqui dos próximos 30 dias com cada papel com cada função que você definiu. E aqui do lado de fora está a quantidade de horas que você planejou referente a cada papel. Então vocês podem ver, por exemplo, que nesse gráfico aqui, que eu ainda não coloquei todas as minhas atividades, o meu papel de pai, a proporção dele está maior em relação às outras atividades que eu planejei como ideal. Então com isso você começa a ter uma noção do que é o ideal e do que é aquilo que realmente você realiza no seu dia. Para reorganizar suas tarefas, você só simplesmente clica e arrasta as tarefas. Toda vez que seu dia estiver muito cheio, ele vai aparecer em vermelho aqui em cima, e já com as horas definidas de quanto tempo você está gastando. Então é simples você simplesmente pegar e arrastar, que começa a liberar as horas do seu dia, e você começa com isso a ter um horário mais livre e conseguir definir melhor o seu dia. Você pode ver que os outros dias estão enchendo, e isso ainda você já tem dentro do seu planejamento aquelas tarefas repetidas que a gente já colocou. Toda sexta-feira aquele relatório de execução e todos os dias de semana buscar os filhos no colégio. Com isso você consegue já se prever para todos esses problemas que acontecem no dia a dia e saber onde você está gastando o seu tempo e a melhor forma de executar ele. Quando você começar, depois de você finalizar o seu planejamento, para você iniciar as tarefas, você vem na tarefa aqui na sua home e clica em play. Quando você iniciar essa tarefa, ela vai começar a contar o tempo aqui em cima, do quanto tempo você está gastando com ela, para você fazer uma comparação de quanto tempo você planejou e de quanto tempo você está realmente executando. Quando você finaliza, é só vir aqui e dar completar. Quando você completa, a tarefa já fica arriscada e com isso você vai tendo uma noção se seu dia está sendo finalizado ou não da forma que você planejou. Outra coisa legal é você priorizar o seu dia. Quando você tem muitas tarefas, você pode clicar e arrastar para priorizar. Uma dica é sempre você começar o seu dia entrando no Neotríade, priorizando suas atividades, para você mentalmente já entender como que vai ser o seu dia e qual vai ser a ordem de prioridade daquilo que você tem para fazer. Quando as atividades forem aparecendo ao longo do seu dia, você vem aqui nas adicionar atividades e já adiciona essa próxima atividade. Se é algo que você tem que fazer para tudo que você está fazendo para executar essa atividade, você vem aqui e coloca ela como urgente. Quando você coloca a atividade como urgente, quer dizer que você precisa parar tudo aquilo que você está fazendo para executar ela. Isso já dá uma noção de quantas interrupções e quantas urgências estão aparecendo no seu dia. As urgências são aquilo que vão causar o nosso estresse ao longo do dia e que normalmente atrapalham a nossa produtividade. É muito bom a gente entender elas e deixá-las registradas para que a gente consiga, depois de um tempo, analisar tudo aquilo que passou, ter um histórico de tudo isso para que elas não se repitam de novo. E colocar essas urgências como, de repente, uma tarefa importante, que é o normal que a gente tem no dia a dia, já planejada para que ela não volte a acontecer. Outro tipo de atividade é a atividade circunstancial. Circunstancial é aquilo que a gente não vê benefício, a gente está executando porque a gente acha que não deveria estar fazendo. Você também adiciona essas atividades para saber que às vezes você está jogando fora alguma parte do seu tempo que você poderia estar usando de uma melhor forma para a sua produtividade e para os seus objetivos. Falando de objetivos, no Neotríade a gente tem a opção de metas. Dentro do nosso canal do YouTube tem um webinar exclusivo sobre metas, falando sobre como você pode alcançar seus objetivos utilizando o Neotríade. E também fala um pouquinho sobre produtividade pessoal. Depois de você executar bastante tarefa dentro do Neotríade, você vai conseguir, dentro do relatório do Meu Progresso, executar as atividades e analisar elas da forma que você executou. Analisando, fazendo comparativos e com isso
conseguindo melhorar sempre o seu nível de produtividade e entendendo como você utilizou o seu tempo nesse período. Acho que para você começar a sua produtividade pessoal, esses são os passos básicos para você começar com o Neotrade. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe ou pelo nosso e-mail, pelo telefone, para tirar mais dúvidas. E por enquanto é só, e até mais!